Eu vou te falar os 7 erros que eu vejo e que eu fiz, que empreendedores que estão no começo, e às vezes você nem tá no começo e comete esses erros, tá? E se você mudar isso, você vai avançar, assim, muito, 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 muito mais rápido. Tem coisa que você pode fazer, tem coisa que você pode não fazer, mas todas essas coisas são erros. Sabe aquelas coisas que você fala, mas será que é erro ou será que é o jeito de tocar o negócio? Não, isso daqui é erro, 100% erro, tá? O jeito de tocar o negócio, você pode ter o seu jeito, você pode ter o seu processo, você pode ter o seu time, você pode ter a sua forma de liderar, não tem problema. Mas essas coisas aqui são erros, então presta atenção, pega aí, já anota, porque o tema de hoje tá muito bom. Primeiro de todos é não aprender a vender. Tem muito empreendedor que acha que dá pra montar um time de vendas ou ter vendedores e tal, e sempre terceirizar e não ser bom em vendas. Ah, eu vou ser bom só em falar, em comunicar, eu vou ser bom só no produto, eu vou ser bom só em, sei lá, parte técnica ou gestão. Não tem como, porque vendas é o motor de qualquer negócio. Qualquer negócio só existe se existe venda. Não tem como existir um negócio sem venda. E aí, a menos que você tenha um sócio, e você é um sócio gestor, e o seu sócio é um sócio comercial, sócio ou sócia, é uma pessoa comercial, que é a pessoa que vende, é a pessoa que manja de vendas e tudo, e você é a pessoa que gere, beleza? Nesse caso, essa sociedade funciona, que nem o Steve Jobs e o Steve Wozniak. O Steve Wozniak era o cara mais crica de gestão, ele era o cara da tecnologia, e o Steve Jobs, ele era o cara tanto do design, da inovação, mais o cara de vendas, o cara comercial, o cara que aparecia. Então, sempre vai ter, quase sempre tem o sócio gestor e o sócio mais comercial. Mas se você é sozinho, você precisa saber vender. E mesmo que você seja um sócio gestor, você tem que saber vender. Você tem que saber vender ideia, você tem que saber vender a mensagem, você tem que saber vender a visão pro seu time, a visão do negócio, pra onde vocês estão indo. E tem que saber vender, vender. Dinheiro. Vender seus produtos, seus serviços. Como você faz isso? Você pode fazer curso, você pode fazer formação, você pode ver vídeo do YouTube, aprender a parte técnica de venda, então assim, processo, como montar um processo de vendas, como que é o passo a passo de um processo de vendas, você pode fazer dessa forma, mas você só vai aprender a vender vendendo. Então você vai precisar vender. Não tem fórmula mágica, tipo, você vai ver a teoria toda e do nada você vai virar bom naquilo. Não. Você vai precisar da prática. Assim como em tudo, né? Não dá pra eu pegar e ver toda a teoria de como tocar violão, ver pessoas tocando violão e falar, agora eu sei. Aí eu vou pegar um violão, aí eu vou ter que ver que eu sou ruim e aprender a tocar violão tocando violão, entendeu? Então, você só vai aprender a vender vendendo. Você só vai aprender o que é um bom vendedor ou um mau vendedor vendendo. Você só vai conseguir montar um time comercial e treinar esse time se você for um bom vendedor, como você se torna um bom vendedor vendendo, tá? Então é legal a parte técnica, mas a parte técnica sem a prática de vendas não vai mudar nada na sua vida. Então você tem que aprender a parte de vendas também na prática para você sentir e você ter o controle do rumo do teu negócio, tá bom? Segundo ponto, misturar finanças pessoais e profissionais. Ou seja, a pessoa começa a empreender, aí muitas vezes é a única fonte de renda dela, então ela assume que o lucro do negócio, né, então o que sobrou, ou às vezes nem o lucro, o que fatura no negócio, é o salário dela. E aí ela pega pra ela, aí quando precisa pagar alguma coisa do negócio, ela tira da conta pessoal dela e joga pra conta do negócio, isso quando não é a mesma conta. Joga pra conta do negócio, e fica nessa troca. Isso é errado. O certo é você se separar. A sua empresa, ela tem a vida dela. Então, se você quer contratar alguém, é com dinheiro da sua empresa. E no começo, talvez você tenha que injetar dinheiro seu dentro da empresa, mas nunca pegar da empresa e depois a empresa ficar devendo e ter que jogar para a empresa de novo. E eu já fiz isso, tá? Já fiz durante muito tempo isso, errado. Porque tem coisa que ninguém te ensina a fazer. Então, você tem a conta da sua empresa e aí tem a sua conta pessoal, você estipula um salário. Eu nem vou colocar esses nomes, né, dividendos, prolabore, porque isso vai te complicar. Eu vou falar assim, um salário. Então, se você tem de lucro, vamos supor que você tem de lucro no seu negócio 30 mil reais, tá? Esse é o lucro todo mês, você tem 30 mil reais de lucro, ou seja, você faturou, sei lá, 60 mil, vamos supor que você tem uma margem de lucro de 50%, tá? Faturou 60 mil.
Aí você paga os funcionários, paga o aluguel, paga a luz, paga os produtos que tem que pagar, tal, blá, 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 pagou, sobrou 30 mil. Você não vai pagar 30 mil pra você. Não é que isso é o seu dinheiro, porque o grande problema é que a pessoa aumenta o custo de vida dela, porque ela acha que agora ela ganha 30 mil. E aí nem ela consegue juntar dinheiro na pessoa física dela, e nem o negócio junta caixa, que é a próxima dica. Então, o que que você tem que fazer? Você vai estipular um salário, 10 mil? 10 mil. E você vai deixar 20 mil no caixa da empresa, para a empresa ter dinheiro, para se precisar comprar um imóvel, para se precisar contratar uma pessoa mais cara, se precisar comprar uma máquina, se precisar ter dinheiro para pagar à vista, para conseguir um desconto melhor, para pegar um software, para. Não interessa, o dinheiro tem que ser da empresa. Se a sua empresa não tem o dinheiro em caixa, ela é pobre. Ela não tem dinheiro para fazer as coisas acontecerem. E se você tá sempre tirando do seu, seja porque você construiu a sua, sei lá, a sua grana e foi empreender depois. Se você tá tirando do seu, essa empresa não está saudável. E se você traz tudo pra você e deixa ela pobre e você aumenta sua qualidade de vida e compra tênis e carro e joia e muda a qualidade de vida da família inteira e muda de lugar que você mora e tudo aquilo, o que você tá fazendo é, na verdade, enfraquecendo o seu negócio. Uma hora a casa cai. Tá? Então você vai deixar, pegou 10 mil pra você, deixa 20 mil na conta da empresa. Não precisa ser na conta só lá, parado na conta. Você pode pôr, investir. Na conta da empresa você investe. Deixa investir desse dinheiro e vai juntando. Porque o caixa que tem na sua empresa, a capacidade da sua empresa de gerar caixa é a coisa mais importante de uma empresa. É a capacidade de gerar caixa. Porque gerar faturamento é diferente de gerar caixa. O caixa é o que sobra depois que você tira todos os custos e depois que você tira o pagamento para os sócios. Isso vai ser o caixa que vai ficar na sua empresa. Quanto mais você gera, mais forte é essa empresa. Mais forte é a capacidade dela de se tornar rica, próspera e ter capacidade para fazer as coisas. E aí, essa é a dica número 3. Não deixar dinheiro em caixa. Esse é um grande problema. A pessoa raspa, pega tudo pra ela, mistura o pessoal, o profissional. Então ela pega tudo pra ela, aí quando tem que pagar uma conta da empresa, paga da conta dela. Aí, ou se não, paga da conta da empresa coisa da casa dela, coisa da vida dela. E aí fica uma mistureba, você não consegue ter controle financeiro da empresa. Se você pagou a sua sobrancelha com o dinheiro da empresa. Não consegue. Então você tem que separar, até pra saber se a sua empresa tá dando lucro, se a sua empresa é boa. Entendeu? Pra saber se você tá gastando muito no seu pessoal. Você não consegue ter controle de nada. Então, se tá tudo bagunçado, agora é respirar e consertar o que tá bagunçado pra daqui e pra frente, tá? Não deixar dinheiro em caixa, que é isso, é não pegar e não deixar esse dinheiro na empresa. Pega tudo pra si, aumenta seu custo de vida, e aí você fica encalacrado, porque empreender, você pode ter 30 mil de lucro nesse mês, mas no próximo você pode ter 15. E aí você vai se ferrar para pagar o seu custo de vida com esse salário que seria o lucro inteiro da empresa. E a empresa vai ficar fraca, ou vai ficar no negativo, ou você vai se ferrar. Então, tem que gerar caixa para a empresa. Então, você vive uma qualidade de vida menor do que o quanto você lucra. 4, não delegar. A pessoa tá lá no começo e ela não aprende a delegar coisas ou que coisas ela deve delegar. Então, no seu negócio, você não deve delegar aquilo que você faz de melhor. Então, se você é excelente, eu sou excelente em conteúdo. Então, eu posso delegar a gestão, eu posso delegar o financeiro, eu posso delegar a contabilidade, eu posso delegar organização de postagem, eu posso delegar várias coisas. Eu não posso delegar a construção de conteúdo, estratégia, criação, porque é isso que eu faço de melhor, isso que me trouxe até aqui, essa habilidade. Eu não posso delegar, por exemplo, a metodologia. Eu sou muito boa em construir metodologia. O que eu posso delegar é criar arquivos, templates, organizar as aulas, pôr na plataforma. Isso aí eu posso. Mas criar a metodologia não, porque é o que eu faço de melhor. E eu já cometi muitas vezes esse erro, tentar contratar alguém de social media para que eu olhasse para gestão e outras coisas e deixar o conteúdo com alguém que é pior do que eu. Alguém que é muito pior do que eu. Porque todas as pessoas de social media que eu peguei são muito piores do que eu. E aí eu estou prejudicando o meu negócio, porque eu, que não sou excelente em gestão, tô numa área que poderia ter alguém muito melhor do que eu, e estou deixando alguém muito pior do que eu em outra área, que é fundamental. Então,
delegar, você delega aquilo que é operação primeiro, e não é o que você menos gosta de fazer só. Você delega aquilo que te dá mais trabalho e menos resultado. Então, por exemplo, está crescendo o seu negócio. Não delega venda no começo. Em qual sentido? Continue vendendo. Você pode até ter vendedores, contratar um vendedor para te ajudar, mas continue vendendo. Delegue montar planilha, fazer venda. Fazer a venda, se você treina bonitinho a pessoa para fazer uma venda, ela pode fazer as vendas lindas, maravilhosas, e se você gastar 2, 3 horas do seu dia fazendo venda, você não vai estar deixando de vender. Você vai estar deixando de pensar e fazer a venda, que eu digo, é empacotar, esse tipo de coisa, sabe? Atendimento ao cliente. Você pode delegar isso, desde que seja bem feito, tenha um treinamento, você delega isso. Por quê? Ficar fazendo um atendimento de um cliente que comprou, quer trocar um negócio, ou precisa de ajuda, ou de um suporte, não vai gerar mais venda para o seu negócio, não vai crescer o seu negócio. Então você fica nas atividades que você é muito bom e que você sabe que mexe o ponteiro para crescer o seu negócio. E você delega as outras coisas. Mas aí tem gente que não delega nada. Ou o número 5, que é delegar tudo e não supervisionar. É a pessoa delegar e simplesmente jogar na mão do outro. Não olhar, não ter um processo de supervisão, um processo de, e aí, foi feito, não foi feito? Deu problema, não deu problema? Tá legal, não tá legal? Eu cometi muito isso, de delegar, contratar alguém pra fazer, sei lá, atendimento, e aí só largava a pessoa lá, ó, esse aqui é o nosso arquivo, tá, vai. E aí não supervisionava nada. E aí o que acontecia era que algumas vezes aconteceram isso, né, de delegar e não olhar, dá merda. De só chegar em mim quando deu merda grande. Já fiz isso com sociedade. Que vieram pessoas depois, tipo, putas, nossa, porque não tinha suporte, porque eu deleguei o suporte. Na sociedade era parte do sócio. A culpa foi minha de não ter olhado. E na hora que chegou, já era um monstro. Eu tive que lidar com algo que eu nem sabia que estava acontecendo. Entendeu? E é muito ruim. Você não se prepara, você não antecipa, é muito ruim. Então, não delegue também e não supervisione. Tem algum sistema. Ou tem alguém que está supervisionando, alguém que supervisiona um time, uma pessoa, ou você tem que ter algum sistema que uma vez por semana, o que tá acontecendo, o que deu, o que não deu, quantas pessoas reclamaram, o que foi devolvido, o que não foi, sabe? O que estão falando? Essa supervisão. Número 6, não criar processos. Agora falando sobre delegar também, e para o negócio como um todo, seu negócio tem que ter processo. Para tudo que você faz mais de uma vez, você cria um processo. Nem que seja um fluxograma, mas você vai criar um processo. Então você vai pegar e falar, é atendimento, então eu que tinha um arquivo gigante de atendimento que era, se a cliente chegar e falar isso, você vai responder esse texto aqui, que já tá fixo, e aí você vai clicar nesse botão, fazer isso daqui, fazer isso daqui. No momento que eu criei esse arquivo, o processo do atendimento, qualquer pessoa poderia fazer o atendimento e eu manteria o padrão de qualidade da empresa. Então, por exemplo, se eu, que tenho o Imatize, que é a empresa de educação, e tenho os cursos, aí o aluno vai lá e compra um curso. Tem muita gente que, putz, como que eu entro na plataforma? Se eu não tenho um arquivo já com o processo, para entrar na plataforma você faz isso, isso, aquilo, ou até um vídeo. Ou esse processo, o aluno pergunta como entra na plataforma, você clica aqui, entra aqui, acha esse vídeo, manda para ele e tal. Se eu não tenho esse processo, toda vez a pessoa vai ter que explicar, vai ter que mandar áudio toda vez. Entende como fica menos eficiente a sua empresa? E se você não cria processo, você não sabe se a pessoa, o profissional ali, o colaborador é bom, ruim, não consegue saber. Você acha que ele é ruim. Você começa a achar que cada pessoa que você contrata te dá mais trabalho. Porque você acha que a pessoa é ruim. Só que, na verdade, se ela não tem um processo, você não consegue saber se ela é ruim. Sempre numa empresa, gente, vão ser pessoas e processos, sempre. O problema ou são pessoas ou são processos. E pessoas que eu digo, falta de pessoas, pessoas erradas, você também, como pessoa, pessoas que não são sênior, não sabem tanto e tal, pessoas ou processos. Se você não tem um processo, quando uma pessoa faz uma cagada, você não consegue nem saber onde foi a cagada, por que ela fez essa cagada. Se você tem um processo, você fala, me explica o que você fez. Aí ela vai explicar, e você bate com o processo e fala, ah, faltou essa etapa. Por isso você errou. Arruma. Aí na hora que você arruma e ela vai fazer certinho o processo, se ela mesmo assim continuar fazendo cagada, aí você sabe que o problema não é processo, são pessoas. E aí você consegue mandar a pessoa embora. Mas tem muita gente que manda bons profissionais embora porque não tem processo. Então acha que todo mundo é ruim. Então você tem que ter esses processos. E por último, número 7, não estudar o seu público. Então você acha que vende um negócio e que o seu público são pessoas que querem aquele negócio.
Então você não estuda a fundo o que motiva essa pessoa, quais são as dores dela, o que ela quer, como é o hábito de consumo dela. Coisas que eu falo que hoje grandes pessoas do mercado falam: "Nossa, genial de conteúdo", é porque eu sou obcecada, assim, pela pessoa do outro lado. Então, por exemplo, o meu podcast, ele tinha 30, 40 minutos cada episódio. Eu diminuí, 40, 40 e pouco até, eu diminuí pra 15 a 30. Por quê? Porque eu observei que a maioria das pessoas me escutava quando eu estava no carro ou quando eu estava treinando, e que o ciclo de um treino no aeróbio era em torno de 20 minutos, no máximo 30, e no carro, todo o trajeto que você faz não vai levar 1 hora, mas pode levar 15 minutos e 20 minutos, e que eu aumentaria a conclusão de escuta dos meus episódios. E aí todo mundo: "Meu Deus, que genial, nunca tinha pensado nisso". Aí eu: "Sim, porque você não conhece a fundo o seu público". Então eu consigo fazer melhoras tanto no conteúdo quanto nos produtos, tipo os cursos que a gente tem. A gente, por exemplo, a gente tem um curso que é o Creators, que é um curso que a gente faz por lançamento. Em janeiro agora, janeiro, fevereiro, já vai ter um outro lançamento de turma, então a gente faz por lançamentos de turma mesmo. E o Creators, ele foi um curso que as pessoas começaram a pedir, porque elas queriam saber qual era a minha estratégia de conteúdo, a nossa que a gente usava. Beleza, então a gente foi, moldou, deixamos ele maravilhoso, perfeito, validado pelos alunos, só que aí começaram a me perguntar sobre redes sociais. Tá, mas quais redes sociais, eu quero saber como montar no TikTok, como fazer nanã. A gente foi e criou o Socials, que é outro curso que veio dos alunos. Porque eu conheço meu público, porque eu escuto o meu público, eu pergunto pro meu público. E eu criei um curso excelente por causa dele. Aí começaram: "Tá, mas você sabe contar história, Bela, eu não sei fazer isso, eu não sei contar desse jeito". E eu comecei a notar que o meu público precisa de tipos de conteúdo que gerem resultado e que seja fácil de fazer, fácil de editar e que não precise de outras pessoas. Dentro disso, eu percebi que se ela souber contar histórias, ela pode fazer um vídeo dentro do carro, que nem eu já fiz várias vezes, com o celular e só colocar uma legenda no CapCut, que ela vai ter muito mais resultado do que qualquer conteúdo que ela tá fazendo hoje. Isso facilita a vida. Aí a gente criou o curso Histórias que Vendem, que é um curso que ensina 8 estruturas. Aí, conhecendo o meu público, eu sei que as pessoas também não querem ouvir sobre storytelling e como é a história da narrativa. Não, ela quer entender a estrutura, ela quer que eu passe uma tarefa exatamente de como ela aplica, e que se eu puder fazer alguma coisa que facilite a vida dela, que foi o robô que a gente criou, que é o Tyler Gump, a gente criou o Tyler Gump para que ela coloque lá a história dela e encaixe dentro da estrutura. Ele encaixa, esse robô é treinado para isso. Como que a gente cria algo que a pessoa fala: "Uau, que genial, vocês criaram um robô que insere a história da pessoa numa estrutura mais atraente, uau!". Mas é porque eu conheço o público. Quando eu não conhecia, quando eu tinha loja de roupa, por exemplo, tinha vários momentos que eu estava confusa quanto ao público, foram os piores momentos. Porque eu errei no produto. Comecei a criar produtos nada a ver, que não tinha a ver com o meu público, com o que ele queria. Comunicações, comecei a fazer vídeos que não tinha nada a ver com o meu público. E aí, só dá certo quando você volta a fazer o que o seu público quer. Então, essas são as 7 dicas. Eu espero de coração que te ajude. Eu quero saber, inclusive, se te ajudou, se você faz, quais delas você faz, o bingo. Jogo dos 7 erros. O bingo dos 7 erros. Daqui de baixo, quantos erros você comete? Porque eu sei que durante muitos anos no meu negócio eu cometia todos os 7. Juro, é tipo, eu era muito habilidosa em outras coisas e por isso que eu conseguia vender e faturar muito, mas eu cometia muitos desses erros, sabe? Alguns em nível menor, outros em nível gigante, mas eu quero saber de você, se te ajudou. E comenta aqui embaixo, então, pra eu saber. Se você ainda não tá inscrito, se inscreve aqui no canal também. Só se inscrever aqui embaixo, deixar seu coração. E se quiser algum dos cursos que eu citei, também o link está aqui embaixo. Espero que te ajude, um beijo, te encontro no próximo vídeo. Beijo!